E aí, tudo certo? Estamos chegando na quinta-feira, o penúltimo dia do nosso encontro aqui, mas tem sido maravilhoso aprender um pouquinho mais sobre a vida de Pedro, ver um pouquinho mais do que Deus fez pela igreja primitiva e ainda melhor, o que Ele quer fazer por nós hoje. E na lição de hoje, ela fala sobre um momento da vida de Pedro muito difícil. Talvez um momento onde Pedro entendeu que seu ministério tinha acabado e que ele iria descansar no Senhor. Está lá em Atos capítulo 12, eu vou ler apenas os primeiros versículos, diz assim: Nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. E aí quando ele prende Pedro, ele coloca ele guardado por alguns soldados, e coloca Pedro entre dois soldados, coloca correntes nas mãos de Pedro, e Pedro não tinha jeito de escapar ali, a não ser por uma intervenção divina. Herodes estava esperando para matar Pedro, porque ele queria ganhar popularidade com o povo. E a igreja orava intensamente. Ele era um dos líderes da igreja. Como que a igreja sobreviveria sem Pedro? Pelo menos na cabeça deles, eles estavam muito preocupados. Como que se resolveriam as coisas? E aí sabe o que eles fizeram quando a preocupação veio? Eles dobraram os joelhos e eles oraram. Eles não oraram sozinhos. Eles se reuniam e oravam todos juntos. Queridos, a igreja de Deus tem poder quando ela ora junta. Quando nós queremos alguma coisa e nós nos reunimos em oração, o que disse Jesus? Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, crendo e pedindo, eles vão receber. E aí, de uma maneira miraculosa, um anjo aparece para Pedro, as correntes caem das mãos, o anjo fala assim: Pedro, vem, vamos caminhar, vamos sair. Pedro vai saindo, vai caminhando, e daqui a pouco o anjo some. E Pedro acha que aquilo é uma visão, até que ele, poxa, eu estou acordado, tem alguma coisa acontecendo, e percebe que ele estava livre. E aí ele volta, encontra com os seus amados, e a igreja fica muito feliz em ter Pedro de volta. É uma história linda, é uma história legal, é uma grande bênção, mas eu queria chamar a atenção para um fato. Nós começamos lendo que Herodes matou a espada Tiago, mas Pedro ele livrou. Por que isso? Será que Pedro era mais especial que Tiago? Será que Deus gostava um pouquinho mais de Pedro e falou: eu vou fazer com que Pedro sobreviva um pouquinho aqui e Tiago não? Como é que a gente olha para essa questão? Sabe que é muito complicado quando você está orando por um milagre. Talvez tenha acontecido na sua vida. Você orou fervorosamente, orou. A igreja orou junto, a igreja orou unida, e talvez aquilo não aconteceu. As coisas ruins que acontecem nesse mundo, elas não são da vontade de Deus. É consequência do pecado. Mas nós oramos para que Deus intervenha. E algumas vezes Deus intervém e nós ficamos muito felizes por elas. Mas nós não entendemos muitas vezes o porquê dele não intervir. E eu não sou arrogante de chegar aqui num vídeo 3, 4 minutos e te oferecer uma resposta completa para isso. Mas uma coisinha eu posso te dizer, e eu acho que é pelo menos um empurrão na direção certa. Seja para a vida ou seja para a morte, que seja para a glória de Deus. Se alguma coisa acontecer na sua vida, peça a Deus que faça a vontade dele. Como no caso de Pedro aqui, a igreja orava para que Deus o libertasse, mas em última instância era para que fosse a vontade de Deus. Se fosse para Pedro morrer como um mártir, que isso servisse para que o evangelho fosse pregado. E se fosse para Pedro sobreviver, que isso servisse para que o evangelho fosse pregado. Seja em qualquer lado que a situação fosse, que de alguma maneira que isso servisse para a glória de Deus. E é isso que eu te convido a orar. Eu sei que você tem algum pedido aí. Eu sei que tem alguma coisa que está te incomodando, talvez há muito tempo. Ore. E fale assim: Senhor, se for para a tua glória, então que aconteça desse jeito. Mas se não for para a tua glória, então, Pai, não permita que isso aconteça. Nós vamos clamar pelo poder de Deus, vamos clamar pelo milagre, sempre. Mas em última instância, a nossa oração coloca a decisão nas mãos de Deus e fala assim: Senhor, seja o que acontecer, que seja para a tua glória. Se de alguma maneira, Senhor, eu puder te honrar e te louvar na situação que eu me encontro, que eu faça isso. Esse é um convite para que a gente coloque o controle nas mãos de Deus. Onde eu não decido o que Deus faz. Senhor, faz isso agora, Senhor, não faz isso agora. Ele é Deus, Ele é o Criador, eu sou apenas criatura. Mas é um convite para eu colocar nas mãos dele e falar assim: Senhor, seja o que acontecer, que seja para a tua glória. Que Deus te abençoe e que nesse dia as tuas decisões sejam todas para a glória de Deus.
Uma boa quinta-feira e até mais.